Rede começa seguindo os passos da seleção brasileira, que já está em Fortaleza para o segundo desafio na Copa do Mundo. E quem sabe tudo de seleção é o nosso Fernando Fontana. E aí, Fefon, como é que foi o domingo da seleção brasileira? Bom dia, boa noite, Gabi, boa noite, amigos do Bola na Rede. Um grande beijo para você. Olha, a seleção brasileira já saiu de Teresópolis, a seleção brasileira já está em Fortaleza, chegou lá por volta das 19h10. 500 pessoas aguardavam os jogadores da seleção brasileira lá no aeroporto e ficaram todos decepcionados. O ônibus entrou na pista, pegou os atletas saindo do avião e foi embora. Aí os 500 torcedores ficaram bravos, alguns até gritaram covardes para os jogadores da seleção. Aí o ônibus seguiu até o hotel, mais 300 torcedores aguardavam os jogadores por lá e o esquema fortíssimo de segurança no local. O policiamento foi reforçado, porque quando o Uruguai ficou naquele hotel, alguns torcedores conseguiram invadir o local. Aí, para que não acontecesse a mesma coisa com a seleção brasileira, o policiamento foi ultra reforçado e os jogadores já estão concentrados lá no hotel, Gabi. Tá certo, Fefon. Olá, meninos. Tudo bem? Tudo certo, Gabi. Bom, a seleção foi um pouquinho antes, não treinou muito, mas tá no esquema. Tá no esquema, né? A seleção brasileira conseguiu ali uma boa vitória diante da equipe da Croácia. É bem verdade que contou com auxílio, no meu entender, da arbitragem, mas evidentemente que o técnico Luiz Felipe Scolari tem que observar principalmente as duas laterais, né? O Brasil tem problemas sérios em termos de marcação. Vamos perguntar então pro Fefon, que fica pertinho da seleção. A gente sabe que o time não treinou muito depois da vitória contra a Croácia. E agora, hein, Fefon? Pro jogo contra o México, o Felipão fez algum ajuste? Deu para perceber no que você acompanhou por aí? Olha, Gabi, realmente nos últimos 2 dias, os jogadores ficaram no bem bom, mas o Felipão fez uma mudança no time hoje sim. Ramires pode entrar no time titular. O jogador, durante o treinamento, acabou substituindo o Hulk, que sentiu uma lesão com 12 minutos de treino. Acompanha. No último treino antes da viagem, pressa. O aquecimento dos jogadores demorou adoidado e o Felipão ficou uma fera, hein? Dá uma olhada como o treinador brasileiro chamou a atenção do Murtosa. Ufa, depois de 10 minutos o comandante conseguiu o que queria, fazer um treino tático e escalou aquela equipe que não é surpresa para ninguém. Júlio César, Dani Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo. No meio de campo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar. Hulk, Neymar e Fred no ataque. E quem ficou entre os reservas quis mostrar serviço. Bernard entortou Davi Luiz, que deu a maior pelada. Susto? Não, o baixinho levantou bem. Quem deixou o Felipão preocupado foi outro, e por causa desse lance aí. Assim que o Hulk fez o gol, veio a dor. Senti nos dois momentos, né? Do chute e depois no outro quando eu levantei a perna. Na mesma hora, o atacante pediu para sair do jogo. No banco de reservas, estava para lá de cabisbaixo. A gente sai cabisbaixo porque é normal, né? A gente quer treinar todos os treinos, jogar todos os jogos, né? E não sentir nada. E quando sente um pouco de incômodo assim, já sai triste, já pensando no pior. Triste, preocupado, voltou mais cedo para o hotel, fazendo o que todos os desesperados fazem. Tudo na minha vida eu peço sempre a Deus. Então pedi a Deus para que não seja nada grave, que eu esteja bem. E acho que Ele está ouvindo minhas orações, meus pedidos, e graças a Deus não tem nada grave. E se Deus quiser, eu vou entrar no jogo e vou ajudar a seleção. Enquanto ele ia embora, recebeu a notícia que viaja para Fortaleza. Agora, se vai mesmo jogar, ainda é um mistério. Até a última hora, quem vai decidir é o Filipão, né? Vamos conversar, vamos decidir para saber como é que tá. Se entrar em campo, com certeza eu vou entrar para dar o máximo. Não vou me doar, vou correr, dividir todas as bolas. Se não puder atuar, o substituto está escolhido. Ramires entrou no lugar do companheiro durante o coletivo e pode até começar entre os 11. Mas não foi apenas o time que mudou. Contra o México, 2 jogadores vão entrar em campo diferentes, com um novo visual. Neymar está loiro. O craque brasileiro resolveu fazer mechas no cabelo. O lateral Dani Alves seguiu o mesmo caminho. E acreditem, teve gente que gostou. Eu particularmente gostei, né? Ficou
ficou bacana, ficou legal. Mas eles tiveram pouco tempo para exibir a cabeleira, por causa dessa dividida de cabeça entre Davi Luiz e Luiz Gustavo. Com medo que alguém mais se machucasse, Felipão resolveu cancelar o treino à espera de que dias melhores virão. E eu queria mandar um grande abraço à nossa dupla de comentaristas, meu caro Maurício Capella, meu caro Bruno Prado, um grande abraço a vocês. E já faço uma pergunta, Ramires é a melhor opção no lugar do Hulk e o que muda no time com a entrada dele? Bom, acho que o Ramires é a opção até mais próxima do Hulk, né? Pela função que o Hulk faz na seleção brasileira, pelo lado do campo, fecha muito bem o lado, com a bola ataca, tem velocidade. O Ramires faz isso muitas vezes no Chelsea. Esse jogo com o México, talvez o posicionamento tenha que ser um pouco diferente, porque o México joga com 3 zagueiros, solta os alas, o Aguilar e o Layún. Então, talvez os 2 laterais brasileiros joguem mais avançados para bater com esses alas, né? E o México joga com 2 atacantes mesmo, Giovani dos Santos e Peralta. Então, existe a possibilidade de um recuo do Luiz Gustavo e aí o Ramires pode preencher esse espaço no meio. Acredito que se não der para o Hulk, será mesmo o Ramires. A preocupação ali no caso do Luiz Felipe Scolari é justamente em relação à parte defensiva nas suas laterais, né? Justamente por Ayala e Ayun serem jogadores que têm uma presença muito constante no campo de ataque da seleção brasileira. Evidentemente que isso vai acontecer no compromisso diante da seleção brasileira. O Felipão tem que considerar algumas alternativas. O Bruno citou a questão de repente, usar uma outra possibilidade. Eu já apostaria muito mais no Hernanes pelo lado esquerdo. Acho que o Hernanes pelo lado esquerdo poderia segurar um pouco o Brasil por aquele setor e dar um pouco de liberdade para o Luiz Gustavo vir mais para o lado direito e aí sim o Brasil ficar um pouco mais guarnecido, já que Daniel Alves e Marcelo são jogadores que apoiam constantemente.